Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer a nossa aula 7 de Fundamentos da Linguagem Musical e nós vamos falar de um assunto que a maioria de vocês tiveram problemas agora na hora que eu pedi para fazer aquele exercício que era o de transcrever uma melodia. Então, qual é a ideia? Existem algumas regras específicas de quando a gente escreve uma partitura à mão que a gente precisa de saber. Por que que isso é importante? Nem sempre a gente vai ter um programa de edição de partitura. Vocês apresentaram bastante dificuldade com relação a esse conteúdo, porque todas as partituras são entregues a vocês já editada. A gente edita no computador e entrega para vocês. Mas nem sempre foi assim. Eu mesmo, quando estudava aí na banda de Mar de Espanha, a gente copiava boa parte das partituras. Isso acaba desenvolvendo a grafia musical da gente, para evitar alguns tipos de erros que são bastante comuns na hora de escrever partituras à mão. Então, eu vou falar alguma dessas regras para que vocês tenham esse conhecimento com vocês e quando precisarem de usar novamente, isso já está um pouco mais estabelecido na cabeça de vocês. Então, vamos começar falando de um assunto específico. Existe uma regra bastante clara, que essa vocês já devem ter percebido, que é da sequência das coisas que aparecem no pentagrama. Então, vai ter lá o título geralmente vai estar nessa parte superior do pentagrama, né? O título vai estar aqui, ó. Aí, aqui do lado do título, a gente vai ter o compositor, né? Antes ainda do... Vou colocar aqui embaixo, que senão vai confundir. A gente vai ter aqui o compositor e arranjador, se for o caso, né? Vai ter algumas informações que são referentes a isso. Se for uma música que tiver letra, o letrista vai entrar desse lado aqui da partitura. Aqui acima do título vai ter o instrumento. Por exemplo, no caso de vocês, vai estar escrito flauta, não sei o que lá, não sei o que lá. Pode ser que haja também um subtítulo. E isso ficaria aqui abaixo do título principal. Passadas essas informações básicas, a gente vai ter sempre, para começar a partitura, a gente vai ter a clave, que pode ser a clave de Sol, ou no caso de vocês, a clave de Fá. Logo depois da clave, a gente tem a armadura de clave. Então, clave, armadura de clave. O que é armadura de clave? É a sequência de bemóis ou de sustenidos, beleza? E aí, vale uma regra básica. Existe uma maneira correta de colocar os bemóis e sustenidos na clave de Sol e na clave de Fá. O primeiro deles é o Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, aí o Lá veio para baixo, tá vendo? Ele não segue a sequência de subindo aqui. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e o Si. De modo que a maioria dos sustenidos fiquem dentro do pentagrama. O único que fica fora do pentagrama é o sustenido relativo ao Sol, ok? Então, o Lá vem para baixo e não sobe seguindo a sequência aqui. Ó. Se vocês reparem, eu tenho Fá, Sol, e aí, teoricamente, o Lá entraria aqui, né, com essa linha. Para evitar essa confusão visual, ele vem para baixo. E o Si segue a sequência dele. Então, eu tenho Fá, Sol, Lá, Si, intercalado com Dó, Ré, Mi. Não sei se vocês repararam isso que eu estou querendo dizer. Fá, Sol, Lá e Si, sequência das notas. E aí eu tenho Dó, então Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré e Mi. E eu tenho todas as notas das 7 notas musicais. No caso dos bemóis, o que acontece? A gente vai ter a armadura de clave que vai ser Si, começando no meio, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó e Fá. Então, reparem que todos eles estão dentro do pentagrama e foram descendo. A gente vai ter aqui, ó, Si, Lá, Sol, Fá. E na parte de cima eu tenho Mi, Ré, Dó. Então, se eu pensar assim, ó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Beleza? A gente tem essa sequência toda dentro do pentagrama. Quando a gente fala de armadura de clave na clave de Fá, a gente vai ter o seguinte, o Fá aqui, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e o Si que não vai entrar lá, vai entrar aqui para ficar dentro do pentagrama, tá bom? E pode, nesse caso aqui também, entrar aqui em cima, não faz nenhuma diferença. É uma escolha estética, tá bom?
mas o ideal é que ele fique claro e visualmente possível. Então, o si pode estar aqui, como pode estar aqui embaixo, tá bom? E no caso dos bemóis, a gente vai ter o seguinte: si, mi, lá, ré, sol, dó e fá. Esse si aqui, ó, que eu coloquei aqui, também pode vir aqui em cima, tá bom? Mas o mais comum é ele vir aqui embaixo. Beleza? Si, mi, lá, ré, sol, dó e fá, seguindo a sequência dos bemóis na clave de fá. Então, regra básica: primeiro a clave, depois a armadura de clave. Então, aqui vai ter armadura de clave, beleza? Lembra que, para não confundir armadura de clave, lembra que é clave e armadura de clave. Elas têm nomes que dependem um do outro. Depois disso, vem o que a gente conhece como fórmula de compasso. Então, ó, a fórmula de compasso só vai vir depois da armadura de clave. E agora, várias armaduras várias fórmulas de compasso que vocês já conhecem, né? Como 12 por 8, 2 por 4, tanto faz. Pode aparecer também o 4 por 4, ele pode ser usado como a letra C, beleza? E o 2 por 2, que é um compasso que ainda não apareceu muito para vocês, pode ser usado como C cortado. E aí existem várias maneiras de escrever as fórmulas de compasso, tá bom? No geral, elas também podem ser escritas de outra forma, como, por exemplo, o 4 por 4 pode ser escrito assim, ó. 4 por semínima. Pode aparecer dessa forma, dizendo que é a semínima que vale a quarta parte do tempo. E aí já sabe que é a semínima que vale um tempo. E aí existem diversas variações com relação às fórmulas de compasso. No geral, o que a gente vai utilizar são os números mesmo, as relações numéricas, e é bastante comum o uso também da letra C, como eu já mostrei aqui para vocês. A letra C é bastante comum de aparecer em algumas partituras, principalmente mais antigas, ok? Outra coisa que pode aparecer logo aqui em cima, apareceu a armadura de clave, que eu vou até apagar aqui para ficar mais claro. Fórmula de compasso. Vamos supor aqui, ó, que fosse essa armadura de clave, e aí fórmula de compasso 4 por 4. Aqui em cima, no início da música, costuma aparecer o andamento. Por exemplo, semínima igual a 116. Ou ainda, alguma coisa escrita como moderato, moderato allegro, e por aí vai. Vai ter várias funcionalidades com relação a isso daí, ok? E aí vamos entrar para o que é o mais importante para a gente com relação à organização das figuras musicais, que foi o que bastante gente teve dúvida. Deixa eu puxar para cá para a gente fazer essa informação. Quando a gente pensa nas figuras musicais, e figuras musicais eu estou falando semibreve, mínima, semínima, colcheia, por aí vai. Elas são constituídas de 3 partes. A primeira parte é a cabeça da nota. Por exemplo, a semibreve é composta só da cabeça da nota. A mínima é composta da cabeça da nota mais a haste. Isso daqui é a haste. O nome correto disso é haste, ok? E aí existem a semínima também é constituída de cabeça e haste, só que no caso a cabeça aqui é colorida. E aí a gente vai ter o primeiro das figuras que vai ter cabeça, haste e colchete. São essas 3 partes que compõem a figura musical. Essa figura se chama colcheia porque ela tem um colchete. É por isso que ela se chama colcheia. E daí em diante vão vir as outras figuras. Cada uma vai acrescentando um colchete a mais, beleza? Aí a gente vai ter colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa, vamos pensar assim, que seria com 4. E ainda teria a com 5 colchetes, beleza? Então, essas são as partes que compõem uma figura musical. O que acontece? Se a figura tem a haste virada para cima, ela sempre vai ficar à direita da nota, da cabeça da nota. Se a haste é virada para baixo, ela vai ficar do lado esquerdo da cabeça da nota. Então, isso é uma regra sempre. E aí, como que eu sei para que lado que fica essa haste? A regra básica é a seguinte: dentro do pentagrama, se eu estou usando abaixo da terceira linha, eu coloco todas com a haste virada para cima.
Então, todas as figuras, até a terceira linha, vão ficar com a haste virada para cima. Então, ó, Mi, o Sol, o Si, o Lá, todas viradas para cima. Beleza? Se tiver da terceira linha para baixo. Quando eu passo da terceira linha, e no caso Si é o único que comporta as duas regras, eu coloco a haste para baixo, do lado esquerdo agora. Então, aí eu vou ter Si, Dó, Ré, Mi, no caso da clave de Sol aqui, tá? E por aí vai. E aí, se eu subir também, continua seguindo. O mesmo vale para as notas suplementares inferiores aqui, ó. Se eu fizer o Dó é para cima, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, e o Si fica naquele limbo que pode ser para cima ou para baixo. Então, essa é a regra. Até a terceira linha, haste para cima. Depois da terceira linha, haste para baixo. Então, toma cuidado com esse lugar de esquerda e direita das hastes e também se elas têm que ficar para baixo ou para cima. O que acontece agora como regra geral? É comum que as notas suplementares, tanto inferiores quanto superiores, que elas tenham uma haste um pouco maior do que o convencional, porque senão fica um pouco embolado, tá bom? Então, é comum que elas tenham uma haste que chegue lá no pentagrama, assim, por exemplo, entendeu? Mas isso é uma regra que vai aparecer mais na prática de fazer isso do que a gente ficar analisando de fato, né? O mesmo vale para cima, ó. Se eu coloco aqui, eu faço uma haste um pouco maior até chegar no pentagrama. É bastante comum que isso apareça, tanto na escrita à mão, quanto principalmente na escrita do computador, que o computador já faz isso para a gente pela própria natureza, tá bom? O que acontece também, isso é uma regra interessante, os colchetes são sempre colocados para o lado direito das hastes. Então, o que acontece? Independente se a minha figura está virada para cima ou para baixo, o colchete vai ficar do lado direito. Tá vendo? Se fosse eu pensar desse jeito aqui, ó. Vamos pensar aqui, ó. Nota Si. Se ele está virado para baixo, a haste, eu coloco o colchete do lado direito. Se ele está virado para cima, eu coloco também do lado direito. Então, não existe, por exemplo, isso daqui é um erro, ó. Eu fazer aqui, colocar para cá e colocar o colchete aqui. Isso não existe. Eu não consigo nem fazer. Teria isso daqui, ó. Isso é um erro, tá bom? Isso é um erro. É sempre o colchete do lado direito da nota. Direito não, direto não. Direito da nota. Beleza? E aí o que acontece? Em figuras que têm muitos colchetes, é comum que a haste seja um pouco maior. Por exemplo, se eu vou fazer uma semifusa, ou uma fusa, eu vou usar uma haste maior, porque eu preciso de colocar mais colchetes. Se eu tivesse que colocar mais um colchete aqui. É diferente de uma colcheia comum, que eu só faço isso daqui e já coloco. Tá vendo que a haste é curtinha? Eu não preciso de uma haste muito longa. Eu não preciso de fazer isso daqui e colocar uma haste lá em cima. Não faz nenhum sentido. Beleza? Então, sempre ficar muito atento com relação à quantidade de hastes para tamanho do quantidade de colchetes para pensar no tamanho que essa haste vai ter, ok? Vamos lá. Outra coisa que acontece bastante é o fato de juntar colcheias para elas não ficarem isoladas e facilitar a nossa leitura. Então, por exemplo, é muito raro aparecer, a não ser que seja em algum tipo de repertório vocal, que não é o caso de vocês, que é quase tudo que vocês tocam instrumental, é muito raro aparecer assim, ó, duas colcheias dessa forma. Elas vão aparecer com uma barra unindo elas. Essa barra vai unir essas duas colcheias aqui, ó, e vai criar este elemento visualmente de fácil leitura. O mesmo acontece, por exemplo, se eu tivesse assim, ó, colcheia com duas semicolcheias. Vamos supor que fosse isso. É de difícil leitura. Então, o que eu faço? Eu junto isso tudo coloco as hastes e coloco as barras aqui unindo. E aí fica mais fácil a leitura desse tipo de informação. Por exemplo, aquele elemento que vocês aprenderam há pouco tempo, que é a... Opa, fiz errado aqui. Que é a... Que altera, não? A síncopa. Se eu fosse ler a síncopa dessa forma, é muito mais difícil. Então, visualmente, o que eu faço?
eu coloco as 3 notas, coloco as hastes aqui, as hastes sempre tem que encontrar com a cabeça da nota, e aí indico que a semicolcheia está nas pontas, colocando essa barra de ligação dessa forma que eu estou mostrando para vocês. E as barras de ligação, elas podem aparecer quando forem notas assim, no mesmo lugar, né? Quando são notas repetidas que estão na mesma linha ou no mesmo espaço, elas aparecem na horizontal. Agora, eu poderia ter, por exemplo, isso daqui, ó. Que aí eu teria o seguinte esquema. Ela vai ficar na vertical, para dar essa ideia de que as notas estão subindo e que se eu fizesse também tudo na linha reta, ficaria muito estranho, porque ficaria assim, ó. E aí complicaria a leitura dependendo da altura dessas notas. Então, o que a gente faz é sempre aumentar o tamanho da haste e colocar ela inclinada. Isso vale para todas as regras, né? Se eu tivesse, por exemplo, um grupo de semicolcheias também descendente, ó, ré, do, si, lá, eu faria a mesma coisa no esquema de escada. E aí aqui já vale falar sobre outra regra. A haste sempre atravessa os colchetes aqui, essa barra. Porque muita gente acaba colocando a haste depois e coloca ela aqui, ó. E aí isso está errado também, tá bom? A haste ela tem que descer e atravessar a representação dos colchetes nessas barras. Isso vale para todos os esquemas de leitura. Por exemplo, aqui, ó, vamos fazer esse esquema aqui. Nesse caso, tá vendo? A haste ela tem que passar. Eu não poderia colocar só assim, ó. Eu teria que passar ela até encontrar a primeira barra lá de cima. Essa é uma regra bastante importante na escrita, né? Existem outras maneiras de conectar notas que estão distantes também, que são menos usuais, mas podem aparecer na escrita instrumental para vocês. Por exemplo, se eu tiver uma colcheia aqui e outra colcheia cá em cima, né? Por exemplo, para clarinete, alguns exercícios isso aparece. Isso não vai aparecer escrito dessa forma. Existem algumas formas de escrever isso. A primeira delas pode ser eu pegar e fazer uma haste bem comprida aqui, dessa forma. Essa é uma opção bastante comum de aparecer. Outra maneira disso aparecer é colocar essa haste para cima, essa haste para baixo, e aqui ficar ligado dessa forma. Também é bastante comum de aparecer, ou ao contrário também do que havia colocado lá, que é subir essa haste aqui e ficar dessa forma. Também é uma opção. Então, para clarinete, por exemplo, que tem alguns exercícios de salto de oitava, que é bastante comum quando a gente está estudando mais para frente, isso é bastante comum de aparecer. Não é uma coisa tão estranha assim de aparecer, tá bom? Com relação à junção sempre pensar na fórmula de compasso que eu estou utilizando. Por quê? Eles precisam de facilitar a leitura. Então, por exemplo, tem algumas coisas que são meio estranhas. Deixa eu colocar alguns exemplos aqui para vocês. Aqui a gente vai ter um compasso 3x4, beleza? E aí eu vou ter isso daqui, por exemplo, 4 semicolcheias e mais 2 colcheias. Isso daqui é escrito da seguinte forma, nesse compasso 4. Deixa eu fazer direito aqui, né? Já que eu estou demonstrando. Isso aqui é um compasso 3x4, beleza? Vou escrever mais uma sequência aqui dessa fórmula, dentro desse compasso. Aí eu tenho aqui uma colcheia, uma semínima, uma colcheia e mais 2 colcheias. Tudo isso eu fechei 2 compassos, tá vendo? Vamos pegar essas mesmas notas agora e escrever no compasso 6x8. Então, aqui eu tenho antes de fazer o outro, eu tenho claramente primeiro tempo, segundo tempo agrupado, tá vendo? Em 4 semicolcheias, e aqui o terceiro tempo mais 2 colcheias. Aí aqui eu vou ter visualmente uma espécie de síncopa aqui, mas uma síncopa que não é aquela que é assim, dessa forma, é a síncopa feita com colcheia e semínima. Aqui eu tenho o tempo 1 e o tempo 2. E aqui, nitidamente, eu tenho o tempo 3. Então, visualmente, eu consigo me organizar.
Essa síncopa aqui que eu falei, ó, ela é como se fosse isso daqui, ó. É como se eu tivesse 4 colcheias aqui. Só que essas 4 colcheias do meio estão ligadas. Ou, vamos fazer assim, ó, que fica mais fácil de vocês visualizarem tempo 1 e tempo 2. É como se essas duas notas aqui tivessem ligadas. Então, eu tenho colcheia com colcheia vira semínima, e aí eu tenho outra colcheia. Isso também é uma espécie de síncopa musical, ok? Porque ela vai quebrar a acentuação natural das notas. Agora imaginem essa mesma sequência de notas que está aqui em cima, a mesma divisão rítmica não, a mesma quantidade de notas com as mesmas figuras, num compasso 6/8. Vai ter outra característica. Eu não penso mais dessa forma para fazer isso. Na hora que eu vou escrever isso no compasso 6/8, eu tenho que pensar que ele está agrupado de 3 em 3 sempre. Sempre de 3 em 3. Lembra que a gente falou sobre isso? Ó? Então, ele tem que estar agrupado de 3 em 3. Reparem que agora eu consigo fazer a mesma quantidade de notas lá de cima. Colcheia, colcheia. E aí eu vou ter 2 semicolcheias. Então, ó, vamos riscar aqui. Colcheia, colcheia, 2 semicolcheias. Eu fiz isso agora no compasso 6/8. Visualmente, num compasso 6/8, é mais fácil eu ler isso organizado dessa forma, porque estou em grupos de 3, do que da maneira como está escrito lá em cima. E aí eu vou ter 2 semicolcheias. Opa, não era para ter ligado aqui ainda não. 2 semicolcheias e mais... Opa, eu coloquei aqui um 6/8 e coloquei 3, né? Agora que eu vi que eu fiz errado. São só 2 aqui. Eu vou ter isso daqui e 2 colcheias. Então, isso daqui ligado ficaria dessa forma. Então, visualmente, eu consigo enxergar o tempo 1 e o tempo 2, organizados em subdivisão de 3 tempos. Agora, vamos ver esse segundo compasso aqui. Eu teria aqui, nessa visão, essa seguinte inscrição. Colcheia com semínima. E aqui, com semínima. Aqui seria o tempo 1, como se fossem 3 colcheias. Vou colocar aqui em cima 3, assim, para vocês entenderem também. Tempo 1. E depois eu teria colcheia, 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 que seria agrupada em grupos de 3, para facilitar a leitura. Então, a mesma quantidade de notas com as mesmas figuras musicais, dentro de fórmulas de compasso, vão ser agrupadas de maneiras diferentes. Por quê? Eu preciso de facilitar a leitura. Aqui é um compasso de 3 tempos com subdivisão binária. Aqui é um compasso de 2 tempos com subdivisão ternária. Então, essa é uma maneira de se organizar as figuras musicais dentro dessa organização aqui. Então, erros mais comuns que podem acontecer é a haste não ficar na vertical e ela ficar um pouco tombada, assim, ó, ou ao contrário, assim, ou também como é que eu vou dizer? Assim, ó, meio tombada. Não, a haste sempre na vertical. A gente já falou também em notas acima do pentagrama aqui, ó, acima da terceira linha, com a haste virada para cima. Isso daqui raramente vai acontecer só em algum tipo de exceção muito específica, tá bom? Mas, no geral, isso é um erro total, beleza? Lembrar também que a pausa da semibreve fica pendurada na quarta linha e a pausa da mínima fica sentada na segunda linha. E uma coisa que vocês cometeram muito erro mesmo foi o seguinte: quando começa a escrever a música, vamos supor, ó, coloquei uma clave aqui, coloquei a minha armadura de clave, coloquei um 4x4 e comecei a escrever. Aí eu começo a escrever, ó. Só para adiantar o processo aqui, eu vou colocar uma semibreve, 2 mínimas, e aí eu coloco 4 semínimas e fecho aqui. Aí eu coloco uma pausa de semibreve e sigo. Vou aproveitar e falar sobre outra coisa que eu acabei de corrigir aqui, que não sei se vocês perceberam. A barra de compasso não ultrapassa o compasso, o pentagrama, assim. Ela começa na primeira ponta do pentagrama e vai até a outra ponta do pentagrama. É que aqui eu estou escrevendo rápido, mas tem que tomar sempre muito cuidado com isso, tanto que eu apaguei. Outro erro aqui comum, ó, eu não ligar a haste com a cabeça da nota. Então, eu tenho que descer até aqui. Outro erro comum aqui que eu fiz, ó, olha onde é que a haste ficou, na escrita rápida.
Eu não, eu coloco a haste sempre, nesse caso aqui, à direita da nota. E aí, o que acontece aqui, ó? Vamos colocar uma colcheia, uma semínima, outra colcheia e uma figura, uma mínima. E aqui eu quero colocar 4 semínimas. E aí o que acontece? O compasso acabou, o pentagrama acabou. Aí eu completo aqui embaixo. Isso é um erro, tá bom? Eu não posso completar o compasso na parte de baixo. O compasso tem que ser completado aqui na parte de cima. E aí, com o tempo, o que você vai fazer? Você vai começar a perceber já que quando estiver chegando no final do compasso, você vai usar alguns esquemas, como, por exemplo, aumentar esse compasso aqui, ó, que tem a pausa, deixar ele mais organizado e trazer a barra de compasso para cá. E aí isso fica mais visualmente organizado do que eu completar. Então, aquele fato que eu acabei de fazer aqui, de colocar o compasso completando aqui, isso é um erro total. Eu não posso fazer isso. Ou eu completo o compasso todo lá em cima, ou eu pulo. Geralmente a gente pula para outra linha. É bem comum quando a gente está escrevendo à mão também, algumas pessoas fazem isso daqui, ó, dizendo que aqui não tem mais compasso e vai para o outro lado. Não é o melhor caminho, mas é melhor do que escrever o compasso pela metade, tá bom? Então, ou deixa em branco, ou dá uma estendida, igual eu fiz aqui, que foi aquela hora que eu arrastei tudo para cá, puxei para o cantinho, ou pula de linha mesmo, tá bom? Essas são as regras básicas que eu acho que eu tinha separado aqui. Deixa eu ver se eu pulei alguma para falar para vocês. Eu vou mandar também uma foto desse esquema aqui, que vai ficar mais fácil. E aí tem várias regras que não se aplicam ao que vocês utilizam no final das contas, que são regras de música vocal e coisas do tipo, que não é o caso para a gente, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre grafia musical e até uma tarefa do próximo semestre vai ser que uma das músicas que a gente vai entregar para vocês sejam copiadas à mão para que vocês tenham essa prática dentro da escrita de repertório de vocês. Aí cada um copia a sua música a partir da partitura que nós vamos mandar para vocês em PDF, mas isso é um assunto para o próximo semestre. Por enquanto, se atentem às regras de grafia das notas musicais, ok? Um abraço, tchau, tchau.